Os temas voltados para autoconhecimento, autorrealização, são temas muito instigantes e fazem com que todos nós passemos muito tempo da nossa vida tentando entender talvez a coisa mais difícil, que é a nós mesmos. Então, a proposta do dia de hoje é a gente falar um pouco sobre o que é que nos limita. É uma reflexão que todos nós, uma hora, teremos que fazer sobre a vida, o sentido da vida. Por que é que eu ainda continuo com certos tipos de padrões? Por que eu me irrito? Por que eu brigo com a minha esposa ou com o meu esposo? Ou tenho certo tipo de reatividade em relação a certo tipo de pessoa? Por que é que eu não consigo encontrar uma alegria, uma felicidade? Por que é que eu não consigo me relacionar de uma forma melhor com outras pessoas? Todos esses tipos de reflexões, pensamentos, normalmente estão nos nossos cotidianos. E muitas vezes a vida passa e certos tipos de padrões, crenças, às vezes não mudam. Por que não mudam? Então é isso que a gente vem hoje, né? Refletir juntos. Como o nosso querido amigo Ricardo falou, né? Somos livres pensadores. Tudo que eu estou aqui a falar são experiências, reflexões que eu fiz. E eu gostaria de ter esse sentimento, que foi um dos sentimentos que mais me conectou, vamos assim dizer, com a sociedade teosófica, né? O sentimento de fraternidade universal. Esse sentimento, às vezes a gente fala tanto, fraternidade universal, mas ele tem que ser muito bem entendido, interiorizado em todos nós. Porque quando há fraternidade, quando há esse sentimento, não há separatividade. Você entende o outro, e mesmo que o outro tenha um ponto de vista diferente do seu, existe respeito, existe carinho, existe amor. E às vezes a gente percebe que esse tipo de sentimento, justamente por causa dos nossos condicionamentos, fazem com que, apesar de nós, membros da sociedade, né, assinemos uma carta dizendo, né, que somos a favor desse princípio, às vezes a gente percebe, justamente por causa dos nossos equívocos humanos, a gente às vezes falha. E nós precisamos enxergar mais profundamente, porque talvez sejam esses os problemas maiores que fazem com que nós não consigamos acessar o divino em nós. Eu hoje pela manhã estava lá meditando, normalmente eu gosto de falar, né? Não uso muito projetor, mas aí me veio a ideia de colocar alguns apontamentos, porque às vezes a gente coloca um apontamento, a pessoa reflete e a gente vai caminhando junto. Então eu peço uma gentileza, somos irmãos nessa caminhada. Eu gosto muito de uma ideia que eu li uma vez em um seminário de Krishnamurti, em que ele fala, nós estamos juntos, como se nós estivéssemos num caminho de barro, né? Aquela terra de sapê, né, vermelha, e eu estou de mão dada com você, conversando sobre a vida. E é isso que eu agora estou aqui convidando cada um de vocês, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos um em essência. Estamos, eu com vocês, de mãos dadas, caminhando em um determinado local, conversando sobre a vida e sobre os nossos problemas, sobre as nossas indagações e reflexões. Então eu vou passando aqui o slide e a gente vai fazendo algumas reflexões juntos, ok? Tudo que eu falar é para que seja refletido e nada que eu fale vocês têm que colocar como verdade. Na verdade, é uma reflexão em que todos nós vamos analisar. Por favor, nesse momento, vamos ter aquele sentimento de observação, reflexão, e não dizer sim, não, certo, errado, porque isso é o que gera separatividade, que é justamente o que a gente está tentando hoje refletir juntos, ok? Não há nada para se conquistar, apenas a ignorância por ser removida. Essa é uma frase de um Advaita, né? Muito famoso, Ramana Maharshi, e que faz com que a gente pare para refletir e comece a nossa reflexão justamente de uma coisa bem abstrata. O que ele está aí propondo e informando
é que, na verdade, tudo já existe dentro de nós. A nossa essência, a nossa percepção já existe, já é intrínseca. Só que nós colocamos tantos obstáculos, tantas informações, tantos pensamentos, que ela fica obnubilada, né? Uma palavra até um pouco bonita, né? Ela fica opaca, fica com um véu que atrapalha a nossa percepção sobre essa realidade. A dificuldade, a gente às vezes sabe, né? Ver esses desejos, sim, tudo bem, a gente tem uma essência divina. E como a gente faz para que possa acessar essa essência divina? É isso que a gente está aqui hoje para refletir e analisar. Agora, o mais importante é que a gente perceba que o processo do pensar, o processo do agir, o processo da reatividade, todas essas questões que estão no nosso dia a dia, fazem parte do nosso processo de vivência do que nós podemos considerar paz, amor, unidade. Esse sentimento de unidade que muitas vezes a gente fala tanto, mas a gente não consegue vivenciar em nossa vida, nas nossas relações, nas nossas amizades, na nossa família. E esse processo, meus irmãos, estão todos comigo, de mãos dadas, estamos juntos. É que fazem com que a gente não perceba a beleza que é a vida, a oportunidade, o belo que é viver, o belo que é estarmos aqui, né? Nessa experiência, vivenciando esse momento, né? Juntos. Porque muitas vezes a gente fica mais nesse ego adquirido, né? Porque nós sabemos que a gente tem uma natureza primeira, essencial, que é o nosso eu divino, mas também temos aquela natureza adquirida, que nós chamamos segunda natureza, que veio, né, com a nossa encarnação e criou, né, o que nós podemos dizer, a nossa personalidade, a nossa individualidade, se podemos assim dizer. E é ela que a gente precisa refletir, analisar e perceber como um instrumento para essa essência, para que ela não atrapalhe os nossos processos internos e externos. Ok? O que conquistamos interiormente modificará a realidade externa. Quem falou isso foi Plutarco. Então, vejam como é essencial a gente entender internamente, crescer, explodir a nossa essência divina na nossa manifestação, para que a gente possa realmente fluir, né? Como no Bhagavad Gita fala, né? Fluir como a canção do Senhor, por essa existência de forma plena, de forma inteira. Porque se nós pararmos para analisar, nós somos seres altamente separativistas. A gente gosta de uma coisa, não gosta de outra, a gente tem afinidade sobre algumas coisas, não gosta de outras. Às vezes a gente nem conhece, por exemplo, uma pessoa, mas já acha aquela pessoa boçal ou metida. Na verdade, tudo que a gente vê no outro, meus irmãos, reflete uma coisa que a gente tem dentro de nós e a gente não percebe. Porque o olhar do outro, o olhar para o outro, reflete o que nós somos internamente. Porque a depender de uma situação, vou dar um exemplo, porque às vezes os exemplos ajudam a gente a ter uma percepção sobre a situação que a gente está aqui conversando, né? Uma pessoa chega e coloca uma foto sobre a importância de se alimentar de forma correta para ter uma saúde integral. Aí uma pessoa, um amigo pode chegar, você está dando uma desperta, né? Está querendo dizer que vamos dizer assim, tem uma saúde de ferro, coisa parecida. Esse foi o olhar daquela pessoa. E a gente não interfere naquele olhar. Já outra pessoa, outro amigo, pode falar, que legal, gostei da sua alimentação, o que é que você anda, né? Estou percebendo que você está se alimentando mais de verduras, vou começar, você tem qual é o seu nutricionista, né? E pode até nos perguntar sobre essas questões e a gente pode falar. Já foi um olhar completamente diferente. Agora tem também o meu olhar. Por que foi que eu coloquei aquela foto para poder
informar sobre uma alimentação? Foi para me mostrar ou foi para tentar ajudar alguns irmãos a ter uma consciência melhor alimentar? Nós só podemos responder, meus irmãos, o que tem internamente em nós. E muitas vezes nem respondemos porque nós não nos conhecemos. Mas o que o outro projeta na nossa atitude, na nossa ação, é responsabilidade única e exclusivamente do outro. Todo mundo está junto? Perfeito? Então vamos continuar. E aí eu peguei uma carta do Mahashohan em que ele fala isso. Todos nós temos que nos livrar do nosso próprio ego, o ser ilusório, esse ego podia até ter ficado com E minúsculo, né? E aparente, a fim de reconhecer nosso verdadeiro ser em uma vida divina transcendental. Então, o Mahashohan, para quem não sabe, né, nas cartas dos mestres de sabedoria, houve uma carta desse ser em que ele fala algumas coisas muito interessantes e uma delas foi essa. A gente tem que transcender essa nossa personalidade. A gente tem que colocar esforços, percepções, atitudes na nossa vida para que a gente possa ter acesso a esse ser transcendental que existe em nós. E aí é isso que a gente vai refletir hoje juntos, né? Como a gente pode fazer para que esse divino que existe em nós possa se manifestar, possa ser mais palpável ao nosso ser, a nossa manifestação como individualidade nesse plano, né, corpóreo, carnal. E aí vem a pergunta, né? Somos, faltou um S ali, seres condicionados? Primeiro é uma pergunta, será que nós percebemos que nós somos seres condicionados? Muitas vezes a gente não percebe que nós somos seres condicionados. Percebemos que somos condicionados? O que é ser condicionado? Né? Podemos refletir sobre isso. O que é condicionamento? Nas minhas reflexões de vida, eu percebo que eu tenho idiosincrasias, que eu tenho condutas que foram vinculadas com a minha família, né, com a minha religião ou com as pessoas que eu convivo. Será que eu percebo que eu tenho certos modus operantes que são como se fossem autômatos, né, em que a gente vai com a multidão sem perceber que muitas vezes essa multidão está indo num caminho completamente equivocado? Será que a gente percebe isso? Isso a gente tem que fazer essa pergunta, porque ela é muito importante na nossa vida. Porque é a partir de uma reflexão, é a partir da conscientização em relação a um ponto que a gente para se questionar, em que você coloca a luz. É um ponto de mudança, de mutação. Agora, enquanto a gente não faz a pergunta, enquanto a gente vai vivendo, né, por viver, essas reflexões e essas mudanças não vão vir. Mas elas podem vir. Elas vêm. Se nós colocarmos a energia correta. E é isso que a gente vai refletir. Estamos refletindo juntos. Eu vou passar alguns aqui para poder não perdermos tempo. Condicionamento é tudo aquilo que cria divisão, pois separa, julga, criando crenças, falsas ações e reações às situações na vida. Achamos que somos os detentores das respostas e que a nossa opinião e vontade devem ser acatadas e respeitadas. Quem consegue perceber isso em nós? Será que somos assim mesmo? Será que a gente consegue perceber que muitas vezes a gente quer que a nossa opinião seja a correta? O que é que acontece conosco quando a nossa opinião é enfrentada? Será que a gente se mantém em equilíbrio, paz e consegue perceber o ponto de vista do outro? Ou a gente se irrita, fica com raiva e muitas vezes briga com um familiar, com o marido, com um irmão, com um pai, com uma mãe? A gente gosta de falar os exemplos da família, né? Porque normalmente são eles que mais a gente percebe, porque estão mais próximos de nós, dos nossos condicionamentos, das nossas crenças. E meus irmãos, se nós não trabalharmos essas questões em nós,
nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente pode ganhar milhões, doar para a caridade, fazer rios de coisas no plano, né, da ação, do serviço, mas não vai adiantar de nada. Enquanto nós não observarmos muito seriamente a nós mesmos, trabalhando esses pontos de crenças, de condicionamentos, nós seremos prisioneiros de nós mesmos. Então, há de se analisar de forma forte, veemente, todos esses pontos. Se eu briguei com um irmão, se eu briguei com meu esposo porque ele estava querendo fazer uma coisa e eu queria fazer outra, por que eu briguei? Se nós pararmos para analisar, é até uma arrogância a gente querer que o outro pense igual a nós ou queira fazer tudo da forma como nós gostaríamos. Ah, mas ele nada. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: bateu, doeu, pega, que é teu. Ele pode falar o que ele quiser, mas a reação, a reatividade é minha, é do meu ser, é da minha manifestação. E depois não adianta a gente querer, né? Tá vindo numa igreja, tá vindo num templo, tá orando, ou seja lá o que for, enquanto a gente não parar para analisar essas questões internas. O ser humano comum é um amontoado de pensamentos concatenados pela mente, formando assim o que chamamos de personalidade, que é repleta dos nossos desejos com o objetivo de encontrar a felicidade. Então todos nós estamos na busca da felicidade, todos nós queremos ser felizes. A grande questão é que a gente procura a felicidade no lugar errado. A gente procura a felicidade num alimento, a gente procura a felicidade no companheiro, a gente procura a felicidade em coisas externas e nós nunca vamos encontrar felicidade nesse local. O problema é que a gente está procurando no lado errado. E esse é o problema da civilização como um todo. Nós queremos a felicidade para que a gente possa ter a felicidade, por exemplo, não, eu vou me defender, vou construir bombas para ninguém me atacar. A gente procura a felicidade se defendendo. Na verdade, é uma forma de ataque. A gente procura a felicidade procurando um homem que faça as nossas vontades. Esse homem um dia vai morrer e as nossas vontades vão deixar de ser atendidas. Então, o que a reflexão de hoje nos chama é para que a gente possa perceber que essa felicidade aparente não é felicidade. Esse gosto, desgosto são polaridades, mas que existe alguma coisa mais profunda em que realmente nós deveríamos nos amparar. Os condicionamentos criam os diversos conflitos humanos, pois eles estão encravados no nosso ser em todos os níveis. Então, se esses condicionamentos estão dentro de nós, vem a pergunta: quais são os tipos básicos de condicionamento? Vamos refletir sobre isso? Porque para que a gente possa resolver uma questão, a gente tem que entender, né, onde está o problema. Se o problema está nesses conflitos que são gerados por esses condicionamentos, a gente tem que primeiro entender quais são eles. E quais são? São 3 básicos que nós podemos parar para refletir. Primeiro, e o mais difícil, familiar. A nossa família, os nossos pais, o modus operandi da nossa família nos geram muitos condicionamentos, dos mais diversos possíveis, seja de sentimentos de acolhimento, amor, respeito, seja na questão até da avareza, né? Às vezes você tem um pai avarento ou uma mãe avarenta e você, quando cresce, é pior do que o pai e a mãe. Qual é um segundo tipo? Religioso. Esse também cria condicionamentos terríveis, porque muitas vezes a gente
coloco uma bandeira, uma crença, que aquele é meu caminho e se eu não seguir esse caminho, eu não serei discípulo, eu não serei vamos dizer assim, um membro daquela comunidade, todo mundo pensa igual, ninguém tem liberdade de pensar diferente vamos dizer assim, do presidente, ou do coordenador, ou do padre, ou de quem quer que esteja, né, na frente daquela instituição. Fizeram, inclusive, tem situações, né, estão aí colocadas nos compêndios da humanidade, né, em que líderes fizeram com que verdadeiras comunidades simplesmente se matassem, porque achavam que estavam indo para um planeta X e o discernimento, que é uma das premissas básicas de todos nós como humanidade, deixaram de ser, como diz, né? Eu não poderia deixar de fazer aqui a reflexão, né? O primeiro, né? O livrinho, Ricardo já vai tirar ele ali, né? O primeiro, né? Aos pés do mestre, né? Eu estou sem o meu aqui no bolso, mas tem Ricardo sempre para pegar, né? Primeiro ponto em que nós temos que ter como espiritualidade é o discernimento. Nós temos que refletir, analisar, temos que ter o ponto de vista e temos que estar abertos, respeito, fraternidade, unidade, isso tudo que a gente, por causa dos condicionamentos, a gente não consegue enxergar. Mas o discernimento é importantíssimo. O discernimento, inclusive, de saber respeitar a opinião de outras pessoas, de estar em paz. Não é porque um irmão pensa diferente de mim que eu vou deixar de respeitar e querer estar junto com ele de mão dada. A beleza da sociedade teosófica é justamente essa, porque nós podemos... Tem gente que gosta do budismo, tem gente que gosta do Vedanta, tem gente que gosta do Advaita, tem gente que gosta do cristianismo, mas todos nós somos irmãos. E todos nós crescemos quando enxergamos ou percebemos pontos em comuns. Essa é a beleza. Então, nós como membros, temos à disposição vários livros de várias tradições espirituais em que nós podemos estudar e dizer, poxa, essa tradição também é minha. Porque tudo que é da humanidade é nosso. Sem que haja um resquício de quê? De fanatismo ou uma forma de condicionamento, que é o que eu acabei de falar sobre o condicionamento religioso. Então, esse condicionamento religioso atrapalha demais, porque a gente só consegue enxergar aquela nossa crença religiosa e deixamos de ver, às vezes, a beleza de outras religiões e outros pontos de vista. Eu me lembro que há mais ou menos uns 6, talvez 7 anos atrás, eu fui para uma vivência de uma religião que eu nunca tinha ido e eu me abri, né? Fui para lá aberto para poder aprender, né, sobre alguns pontos que lá estavam sendo colocados e foi uma experiência magnífica e eu disse, caramba, foi a primeira vez que eu me dei a chance de conhecer uma tradição diferente da minha, que a minha família me trouxe. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, a abrir a nossa consciência, tudo que se abre, principalmente consciência, uma vez que está aberta, só tende a crescer, meus irmãos. Então, vamos sempre estar abertos. Não é um aberto sem responsabilidade, sem o discernimento, mas sim um aberto com reflexão, com análise e com um sentimento de unidade. Porque com esse sentimento a gente nunca cairá, né, em equívocos condicionantes. E o terceiro, quem pode me dizer? Qual é o terceiro condicionamento básico mais importante que existe na sociedade? O social, a sociedade. Até a língua nossa, né, o português, pode ser um fator condicionante para todos nós. Se a gente vai estudar, por exemplo, o inglês, né, um chinês, você vai ver que a gente vai ter uma dificuldade tremenda, porque a gente foi condicionado
a entender só o português. Se você tivesse sido instruído, como algumas crianças são, de criança, provavelmente você estaria falando ali o chinês, o mandarim, né, ou outra língua, com muito mais facilidade. Mas nós fomos condicionados e se a gente quer aprender uma língua depois de velho, a gente tem uma dificuldade maior. Só que a nossa sociedade nos condiciona de formas horríveis, pessoal. E a gente vive, como o pessoal, né, sempre comenta, né, a gente vive uma vida de forma completamente morta. Morta no sentido de não ter uma pulsação. A gente vai, às vezes, pela multidão. Um amigo chega para dizer, olha, vamos ali naquele show. Nada que eu tenha nada contra show. Mas, às vezes, o local do show, né, sei lá, teve uma época dessa que eu estava passando o rádio, respeito profundamente, mas não é a vibração que eu gosto, né? Estava passando uma música assim, chupa que é de uva. Eu escutei assim, poxa, que música estranha, né? Eu não ia querer estar num show desse, mas às vezes as pessoas vão para um show só porque a galera, os amigos vão. Ou fazem determinados tipos de ações na sociedade porque todo mundo faz. E quando você começa a questionar e querer fazer diferente, as pessoas começam a te enxergar como o quê? Pessoa, aquele cara é esquisito, né? Ah, aquele cara, sei lá, a sociedade de uma forma geral não é vegetariana. Mas nós, normalmente, na sociedade você não precisa ser vegetariano, mas nós fazemos essa reflexão sobre o sofrimento que os animais passam. E que a gente pode, né, fazer uma reflexão e pode começar a se alimentar com menos alimentos, até que se a gente, por livre-arbítrio, o livre-arbítrio e discernimento próprio, a gente, não, eu não preciso do alimento, né, da carne, da matança para poder viver uma vida e ser uma pessoa saudável. Mas o interessante e o legal aqui da sociedade é que você pode ser o que for, você pode ser ateu, você pode ser budista, hinduísta, você pode fazer o que for. A única coisa que precisa é esse respeito mútuo, né, esse sentimento de fraternidade para que a gente possa refletir juntos. Isso é bem interessante, isso é salutar, isso agrega unidade, não é verdade? Então esses 3 condicionamentos básicos, quais são eles? Familiar, religioso e social, estão na base de tudo que gera limitação, né, e falta de percepção do divino em nós. Vamos continuar porque a gente tem muita coisa. Como nos libertar desses grilhões? É uma pergunta complexa, porque o interessante é que a gente faça essa reflexão, pessoal, entendendo o seguinte, que nós não vamos nos libertar de tudo do dia para a noite. Primeiro você vai começar num processo, você vai ter consciência, você não enxergava nada, você começa a enxergar que uma coisa não é legal na sua vida. E aí você vai trabalhando, daqui a pouco você se vê completamente livre daquela situação. Depois você vai para outra, com várias ao mesmo tempo. E se você colocar consciência, eu falo, não estou falando da boca para fora, estou falando por experiências próprias, né? Nós podemos nos libertar. Agora a gente tem que ter responsabilidade conosco, tem que ter responsabilidade com as nossas atitudes. E tem que ter responsabilidade, sabe com o quê? Com a nossa felicidade. A genuína felicidade, que é uma paz, que é um equilíbrio, que é uma vivência na vida de forma tranquila, em que você vê as outras pessoas, inclusive aquelas que falam mal de você, com sentimento de amor, de respeito. Porque quando você acha, Jesus, né, tem uma das parábolas, né, tem uma das cenas de Jesus, ele fala, primeiro você vá se reconciliar com o seu inimigo, para depois você querer alguma coisa no plano, né, de vida. E ninguém faz isso. Então, uma primeira reflexão, todo mundo está aqui comigo, não está? Se você tem um problema com alguém, com um familiar, com um amigo, eu vou dar uma dica que serviu para mim. Toda noite, antes de você dormir, pense na pessoa, emane luz na amizade de vocês, no problema que vocês tiveram. Coloque uma luz branco-dourada e diga, eu quero me reconciliar, eu quero estar bem com essa pessoa, eu quero resolver esses atritos, esses problemas que nós temos. Se você colocar consciência
em pouco tempo. Eu estou falando isso por experiência própria, porque eu também já passei por alguns amigos e todos eles resolveram os problemas. Eles conseguiram se reconciliar. Teve até um amigo meu que conseguiu reconciliar com o pai um pouco antes do pai morrer. Tinha um problema sério, kármico mesmo, com o pai, né? Em que a vida eles não se entenderam desde criança. E ele conseguiu resgatar, né, um pouco essa questão kármica com o pai. Todos nós, se colocarmos consciência, nós conseguimos resolver. Agora a gente tem que ter atitude, vontade, energia. E essas questões poderão ser resolvidas. As pessoas que já têm uma consciência em um nível mais elevado, em que em vez de se revoltar, irá perceber na sua vida onde está vibrando de forma igual, transmutando essas situações. Então, nós podemos transmutar situações no nosso cotidiano, se nós colocarmos a vibração. Agora, você perceba que eu falei ali, ó, se você já tem um nível um pouco mais elevado. Por quê? As pessoas que não têm um nível mais elevado, que ainda são um pouco mais grotescas, vai ter que apanhar uma vez, apanhar duas, até que uma hora ela vai perceber, poxa, eu estou indo para um caminho e esse caminho não está servindo para nada, eu vou ter que mudar a minha direção. Nessa direção que eu estou até hoje, né, eu não consegui galgar caminhos um pouco mais frutíferos, então tenho que mudar. Até esse momento chegar, ela vai passando por determinadas experiências e às vezes você vê que as experiências se repetem, né? Até que a gente aprenda. Porque aqui é uma grande escola. Aqui é uma grande escola em que nós temos que trabalhar o nosso ser para que a gente possa estar na unidade, com esse sentimento que acabe com esses sentimentos grotescos de inveja, de competitividade, né? De querer ver às vezes o ser humano é tão baixo, né? A gente pode chegar, a gente tem uma potência, meus irmãos, que a gente ainda não consegue entender. Mas a gente também é uma indecência, a gente pode chegar tão baixo, às vezes a gente se satisfaz pela desgraça do outro. Pode existir isso? Qual é o nível dessa pessoa? O nível de vibração, porque na essência, na verdade, ela não enxerga que ela está indo para um caminho errado. Então, quando nós já temos uma vivência espiritual, uma percepção mais aprofundada, nós começamos a entender melhor as relações e a gente vai adquirindo uma coisa fabulosa que se chama sapiência. Começamos a ser mais sábios nas relações e na maneira da gente interagir com a vida e com as situações em que a vida nos oferece. E a gente vai ser mais calmo, mais compassivo, mais paciente, porque a gente não vai estar querendo reagir, né? Querendo enfrentar como se nós estivéssemos aqui numa guerra. E é assim que nós vivemos de uma forma geral. Aprenderá e terá ainda mais consciência daquela situação que gerou a dor, a tristeza, para não cometer mais em nenhum nível existencial. Terá compaixão da pessoa, né, que cometeu o ato equivocado. A gente já comentou sobre isso. E Patanjali tem uma frase que eu gosto muito e uso muito na minha vida, que ele fala assim: a dor que ainda não veio é aquela que pode ser evitada. Então eu me lembro, um amigo meu, ele já se separou acho que 5 vezes, né? E ele veio conversar comigo. Ele é jovem, viu? Casou uma vez, casou 2, teve um filho, teve outro, casou com outra pessoa. Esse Igor, eu não consigo encontrar minha felicidade. Esse lógico, meu amigo. Você sai na rua e fica olhando para as mulheres que estão do lado, como é que você quer encontrar a felicidade? Se você está com uma pessoa, esteja com a pessoa, queira ser feliz com aquela pessoa. Mesmo que você depois perceba, não é a pessoa da minha vida, né? Namore, não vai casar, né? Agora, se você está, seja. Não fique em partes, separados. Porque isso gera uma vibração e essa vibração acabou com as suas diversas separações, né? Seja uma pessoa inteira. Se você é casado, respeite a sua esposa, mas você não respeita a sua esposa porque ela está do seu lado. Você respeita a sua esposa porque você respeita a si mesmo.
em primeiro lugar. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu fui para o meu cabeleireiro, né? Meu cabeleireiro era bem... ele era bem religioso, para não dizer qual era a religião dele. E gostava muito de Jesus Cristo. Toda vez que eu chegava no cabeleireiro, ele pegava uma revista, né, dessas de Playboy, né, e vinha me oferecer. Eu disse, eu não quero. Eu tinha 17, 18 anos. Aí ele afastava. Aí chegou um dia, e ele falando de Jesus, e eu gostava muito, eu sempre gostei muito, eu sempre tive uma ligação muito forte com Jesus Cristo. Eu sempre gostei muito das parábolas. Ele, como era cristão, né, de uma determinada religião cristã, a gente refletia. Aí chegou uma hora que eu parei para falar, eu disse, eu acho que você está equivocado em seu ato. Se você é cristão e você acredita nas palavras de Jesus, você não deveria estar oferecendo revista de mulher pelada para as pessoas que sentam aqui na sua cadeira para cortar o cabelo. Ele, mas por quê? Eu disse, quando a gente abre uma revista dessa, o que é que a gente vai projetar? O que é que a gente vai pensar? Você acha que é uma coisa boa, salutar? Talvez fosse melhor você entregar a Bíblia, ou sei lá, algumas parábolas de Jesus para a pessoa refletir, ou não entregar nada, ou então uma revista talvez de outra coisa, falando, Veja, falando sobre... Agora uma revista disso, o que é que você está projetando? O que é que você está emanando? O que é que está sendo emanado? Então, cai um pouco no que Patanjali, né, que eu fui estudar anos depois, fala, né? A dor que ainda não veio é aquela que pode. Então, se você sabe, por exemplo, que a bebida alcoólica é uma coisa ruim, para que você vai ceder uma vez, né? Ah, não. Inclusive os alcoólicos, o AA, né, tem esse... Não ceda. Porque se você cede uma vez, daqui a pouco você está se repetindo. E, infelizmente, meus irmãos, o nosso ego, a nossa personalidade, esse lado carnal, ele é muito forte em nós. Nós temos que dominar. Nós temos que dizer, olha, quem manda aqui no pedaço sou eu. Então eu não vou hoje fazer isso, não vou comer isso, não vou fazer isso, porque quem manda sou eu. E a minha direção no dia de hoje é essa. Aí vai ser difícil, talvez a gente crie uma reatividade no início, mas depois ele vai se acostumando e vai dizer, epa, não adianta eu querer ser o dono do pedaço, porque eu não sou. Porque o que acontece hoje é o contrário, né? Às vezes a gente vai comer um pedaço de torta, come logo o bolo todo, né? Justamente porque a gente teve uma angústia, uma determinada situação na vida. Então a gente tem que parar para refletir essas questões para que a gente possa se libertar. E a libertação desses condicionamentos requer responsabilidade da nossa parte. Mas Jesus também falou isso, ó. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu pecado. Se o olho direito não fizer pecar, arranque-o. Vejam como Jesus é radical. Se o olho direito lhe fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Então a reflexão e foi a parábola que eu mostrei para o meu cabeleireiro, e eu sei que da outra vez, né, para terminar a conversa, que eu cheguei lá, ele não tinha mais revista, né, oferecendo, pelo menos para mim. Pois é. Pois é, ele poderia, né? E aqui eu coloquei um dizer de Krishnamurti que vai um pouco na direção que a gente está falando, né? Bom, esse dizer de cima foi meu, o de baixo que é dele. Aí eu vou primeiro ler o meu. Você não precisa ir longe, você não precisa ir para outro lugar. Você precisa ser honesto com você mesmo. A honestidade é o ato mais subversivo que podemos ter perante uma sociedade repleta de condicionamentos e idiosincrasias. Ignorância é a falta de conhecimento da natureza do eu, e esta ignorância não pode ser dissipada por atividades e reformas superficiais. Só se dissipa com o nosso constante percebimento do movimento e reações
do eu em todas as suas relações. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? De momento a momento, no aqui e agora, na presença, a gente tem que ir percebendo. E é interessante, pessoal, a gente começa a se tornar sagaz. A gente começa a perceber os nossos condicionamentos, onde a nossa mente quer levar. E você vai começando a direcionar, epa, não é esse o caminho. Você vai começando a perceber, epa, eu fui egoísta nessa situação. E vai a segunda dica, né? Estamos todos de mão dadas, conversando sobre a vida humana e nossas relações. Eu falei sobre uma que eu usei na minha vida e vou falar outra agora. Quando, né, a gente coloca a consciência em relação a um ponto, às vezes é necessário que a gente vá de encontro ao nosso ego, à nossa personalidade, para que a gente consiga ter a ação necessária para corrigir o determinado erro. Então, se você, por exemplo, percebeu que numa reunião teosófica, né, que aqui a gente discute, né, tem grupos aqui refletindo sobre vários aspectos, você foi um pouco grosso, um pouco enérgico, ou você foi um pouco ríspido com o irmão, na próxima reunião, tenha a humildade de chegar até seu irmão. Meu irmão, eu fui um pouco ríspido com você. Eu percebi quando eu fui fazer a minha reflexão lá em casa, à noite, né, antes da gente dormir, a gente sempre tem que fazer uma reflexão sobre o nosso dia, o que a gente fez ou deixou de fazer. Talvez seja a minha terceira dica. Todo dia a gente tem que fazer isso. E a segunda é, se você perceber isso, que você errou com seu pai, com sua mãe, ligue. Minha mãe, meu pai ou minha esposa. Com a esposa parece que é mais difícil, né, ou com o marido, né? Eu percebi que eu fui um pouco ríspido, eu estava equivocado, me desculpe. Gere uma energia de compaixão, uma energia de unidade. Vocês vão ver como as relações se modificam. Se você percebe que no seu trabalho tem uma pessoa que não gosta de você por algum motivo, seja o primeiro a dar a mão. Porque o primeiro que dá a mão e não fica nessa energia de separatividade é que normalmente é o que é mais forte, é o que normalmente é mais velho, espiritualmente falando. Então façam isso, quando vocês perceberem que cometeram um equívoco, não deixe o ego esquecer para lá, porque é o que acontece naturalmente. A gente se equivoca, fala mal de uma pessoa e depois deixa para lá. Esse não é o caminho da gente colocar a nossa personalidade, o nosso ser na direção certa. O caminho é, você errou, amanhã eu vou pedir desculpa. Ele não gosta de pedir desculpas. O nosso ego não gosta, porque ele é arrogante, ele é prepotente, ele é sagaz, ele gosta de ter razão. Então, quando você começa a dizer para ele, olha, quando você errar, né, a sua percepção mais, seu eu observador, né, como o Krishnamurti fala, né, esse eu observador começa a ter a rédea da situação, o que é que acontece? Você vai pedir desculpa e ele vai perceber, epa, não vou mais por esse caminho, porque senão eu vou ter que pedir desculpa, e eu não gosto de pedir desculpa. Vai chegar uma hora que aquele condicionamento ou aquela crença que você tinha, você não vai ter mais. Porque você já aprendeu o caminho correto. E nesse pedir desculpa, nessa humildade, é a cura, meus irmãos. Em níveis que a gente às vezes nem percebe. Porque a gente não está curando só a gente também está curando o relacionamento com aquela outra pessoa, que talvez passe a enxergar diferente pelas nossas atitudes a nós mesmos. Independente do outro, porque a gente não deve fazer a atitude por causa do outro, a gente tem que fazer por causa de nós mesmos. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. E aí a gente faz uma reflexão. Medito todos os dias e também estudo, mas a minha vida parece estagnada. Quem está no caminho, né, de meditação, que é um caminho que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, às vezes chega nesse questionamento, poxa, já estou meditando há 10 anos, 20 anos, e não estou vendo mudança na minha vida. Perceba como está seriamente os seus valores no mundo interno. E existem essas palavras-chave: gratidão, motivação correta, humildade e não julgamento. Gratidão porque eu acho que é uma das energias mais expansivas e maravilhosas que nós podemos ter
enquanto humanidade. Quando nós somos pessoas gratas, pelo mínimo que seja, nós somos pessoas ricas. Independente do que você tenha, no seu banco, independente dos problemas que você tenha, se você tiver gratidão, você é uma pessoa diferenciada. Motivação correta é um ponto importante, principalmente para as pessoas que meditam, né, que estão no caminho de percepção espiritual. Porque às vezes a gente está numa motivação que é um pouco egóica, mesmo às vezes um pouco sutilmente. Então, por mais que você medite, se você não tiver essa percepção mais profunda, você vai passar 50 anos meditando e não vai para lugar nenhum. Humildade, não tem muito o que falar, e não julgamento. Esse não julgar, eu acho que talvez seja a coisa mais importante, talvez a quinta reflexão, a quinta dica que a gente falava. Vamos parar de julgar, projetar situações dos outros na nossa vida. Vamos simplesmente observar. Se nós começarmos a observar as atitudes dos outros, o que os outros falam, a gente vai adquirir uma das principais qualidades de uma pessoa que é sábia. Sabe o que é? Saber escutar. Saber escutar é uma das qualidades mais importantes para uma pessoa que está no caminho espiritual. Porque a partir do momento que você não projeta, não julga, você está inteiro. Você está consciente. E aí vem um pouco de como nós podemos nos libertar, né, nesse processo todo, que é o caminho do Raja Yoga, né, o caminho real. Tem essa frase que eu acho que é de Vivekananda, né, que eu gosto muito: toda alma é potencialmente divina. O objetivo é manifestar essa divindade interior, controlando-se a natureza externa e interior. Façamo-la pelo trabalho, pela adoração, pelo controle psíquico, pela filosofia, por um só meio ou por mais de um. E tornemo-nos livres. Eis toda a religião, as doutrinas, os dogmas, os rituais, os templos e as formas são detalhes secundários. Veja, quando nós conseguirmos nos libertar, que é um pouco diferente do que alguns outros seres que falaram sobre essa questão do despertar espiritual, Vivekananda fala, né, que você tem que controlar. Talvez no início seja importante, né, porque você não consegue ainda dominar o seu eu. Mas depois que você conseguir já ter uma percepção, não vai ser mais um controle, vai ser simples, porque você já dominou esse aspecto seu. Então, eu coloquei aqui essa avaliação da nossa consciência, né? A avaliação real na percepção da senda, quais condicionamentos estão travando a sua vida, a nossa vida. O trabalho pela fraternidade universal está sendo realizado de forma adequada? A importância capital da meditação e autoconhecimento para o despertar dessas verdades profundas. Eu coloquei aqui o caminho do Raja Yoga, mas eu vou deixar para Ricardo depois dar uma outra palestra aqui, né, sobre as paramitas, porque a gente está sem tempo, né? Para que a gente já termine, já estou finalizando. Mas eu queria dar essa importância capital à meditação. Pessoal, quando nós paramos todos os dias para meditar, comece com 1 minuto, 2 minutos, vai aumentando para 5. Daqui a pouco você vai ver que você consegue passar 1 hora, 2 horas meditando. Só que a meditação a gente tem que entender, e aqui na Sociedade Teosófica é o local, é um dos locais que nós podemos aprender a meditar da forma que vai nos ajudar no nosso processo de libertação. Porque nós temos manuais, nós temos informações de diversos seres, né? Como o próprio Patanjali que eu citei, sutras de Buda, que dão um entendimento de como nós podemos nos aprofundar nas nossas meditações de forma correta, porque os nossos condicionamentos, nossas crenças vão estar lá no início das nossas meditações, nos sabotando, querendo dar uma determinada importância, um determinado caminho que às vezes não é o caminho correto. E nós aqui temos essas informações que podem nos servir, porque quando nós entramos no estado de meditativo, nós aquietamos a nossa mente.
deixamos de estar, né, como os budistas gostam de falar, né, como macacos, né, pulando de galho em galho, que são os pensamentos, e aquietamos esse nosso ser interno, esses nossos pensamentos. E aí nós começamos a ir para uma nova vibração, uma nova oitava superior. E se nós conseguirmos manter essa oitava superior por mais e mais tempo, nós vamos começar a estar no mundo sem ser do mundo, como alguns textos falam. Mas nós temos que ter disciplina. Não adianta querer meditar hoje, vou meditar daqui a um dia, ou daqui a uma semana, ou daqui a 3 dias. Não, é uma constância. O hábito gera o sábio. É o hábito que faz com que a gente possa galgar caminhos mais felizes na nossa vida. Então a gente vai arrefecendo as nossas idiosincrasias, as nossas crenças, vai começando a entender a questão da compaixão, do respeito, do amor. Então essas crenças vão deixando de estar tão presas na nossa personalidade, na nossa manifestação, e daqui a pouco a gente vai ver as belezas que são provenientes de um viver de forma plena e objetiva. E para finalizar, eu gosto muito desse texto aqui de Adyashinta, que ele fala: você tem que se tornar mais interessado no fundo silencioso naquilo que está em primeiro plano, os fenômenos, pensamentos, emoções, sons, cheiros, etc. A maioria das pessoas estão focados no primeiro plano e no que os seus 5 sentidos lhe trazem, mas o ser é descoberto no fundo. O ser é a fonte de onde os fenômenos nascem e o solo em que essa demonstração de fenômenos está acontecendo. Dos sentimentos e experiências mais sutis à matéria mais grosseira. Quando você descansa nesse fundo, você pode saborear o seu ser. Você apenas dá-se a ele. Então, meus irmãos, vamos nos conectar com esse ser que está no fundo, silencioso, esperando, pulsante, e ele é forte, ele é maravilhoso, e ele quer se manifestar. E a nossa vida dessa forma terá outro sentido e outra vivência. Então, namastê. Muito obrigado pela presença de vocês.